Próximo ponto. Vou começar aqui com uma questão muito importante, que é a seguinte. Já tentei explicar por que você não consegue ser disciplinado. Já tentei explicar por que coisas que deveriam ser fáceis parecem difíceis, né? E te mostrei que, né, que você está fazendo uma coisa, digamos, ruim, que é saber, que é optar, né, ceder às renúncias, ser mais fraco que as renúncias, por causa de uma recompensa lá na frente. Aí eu vou voltar aqui para uma frase da Legião Urbana, né, muito famosa, de uma música, né, que diz que disciplina é liberdade, né? Na verdade, essa frase é recorrente, né? Tem na Bíblia, em vários lugares. Mas eu quero falar sobre uma frase do Abraham Lincoln, que é muito importante, e eu quero ressignificar isso aqui com vocês para responder a seguinte pergunta. Marden, para que eu vou fazer renúncias e para que eu vou ser disciplinado? Será que ser disciplinado é realmente importante? Se ser disciplinado significa ficar fazendo renúncias no momento presente, para talvez ter uma recompensa no futuro, será que faz sentido ser disciplinado? Vou mostrar isso aqui para vocês. Vamos começar com a frase do Lincoln. O autorrespeito é a raiz da disciplina. A noção de dignidade cresce com a habilidade de dizer não a si mesmo. Então, preste atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês, tá? É uma fala, entre aspas, dura, mas se você tem problema de disciplina, você precisa ouvir o que eu vou falar aqui. Pessoas indisciplinadas não são livres. Elas são escravas dos seus desejos e isso as torna menos dignas. Quando você não é capaz de dizer não para nada, você é uma pessoa que tem menos dignidade. E aí depende muito do que você quer de vida, tá? Tô dizendo que ninguém tem que viver a vida que eu vivo, não. Tô falando da sua própria vida. Talvez, né? Talvez a sua incapacidade de dizer não, a sua escravidão do desejo de comer, esteja comprometendo a tua dignidade estética. Talvez a tua escravidão esteja comprometendo a tua saúde. Talvez a tua escravidão esteja comprometendo a tua saúde financeira. Talvez a tua escravidão dos teus instintos esteja comprometendo o teu relacionamento. Olha como isso aqui é importante, certo? A gente equivocadamente pensa que liberdade é poder fazer o que quiser. Não é, certo? Não é. Porque fazer o que quiser, na hora que você quiser, não vai te levar à vida que você quer. Liberdade é você ser livre para dizer sim para o que te leva para o teu objetivo e dizer não para o que não te leva para o teu objetivo. Toda vez que tu diz sim para algo que não vai te levar para o teu objetivo, toda vez que você diz não para algo que te levaria para o teu objetivo, como não vou para a academia, não vou ler hoje, você está negociando parte da sua dignidade. E isso é a tua visão de dignidade, o que tu quer para a tua vida ser digna. Não estou impondo qual é o modelo de dignidade, não. Você que define. Mas eu te pergunto o seguinte, e você pode anotar aí no meio do exercício que você está fazendo. Que aspecto da tua dignidade tu tem aceitado negociar atualmente? Tem gente que não aceita negociar a sua dignidade financeira. Tem gente que não aceita negociar a sua dignidade de saúde ou estética. Tem gente que não aceita negociar sua atividade de cultura, de leitura. Depende de cada um. Espiritual, depende de cada um. Mas será que você está aceitando negociar a sua dignidade em algum ponto? Se sim, você tem que perceber isso. Da próxima vez que você estiver diante de uma renúncia, que você sabe que aquilo ali vai te afastar do teu objetivo, você tem que se perguntar isso. Cara, será que eu sou escravo do meu desejo? Eu sou livre para comer? Não. Se comer vai me afastar do meu objetivo e eu vou comer mesmo assim, eu não sou livre, não. Eu sou escravo. Livre é eu dizer sim quando eu quero e não quando eu quero.
E nem todo mundo vai conseguir fazer isso o tempo todo, lógico. Ninguém vai conseguir fazer isso o tempo todo. Mas, pelo menos, né, com uma disciplina razoável. Então, esse insight é um insight duro, certo? Mas ele é um insight poderoso para vocês. Sim, pessoal. E assim, quem quiser levantar a mão e fazer consideração a qualquer momento, pode falar, tá certo? O pessoal de casa aí acaba capitaliza depois as contribuições de vocês. Pode ser que alguma coisa que eu falei não ficou muito claro, né? Vocês queiram tirar alguma dúvida específica, tem algum exemplo, podem ir falando aí que a gente vai construindo essa live aqui juntos. Próximo ponto. Queria lembrar aqui de uma propaganda de televisão, que ela, não sei nem se é do tempo de vocês, né? Opa, Célia, quer falar? Então, pronto, pode falar aí, pode. Depois eu falo desse slide, pode fazer a tua consideração. A partir do que você está falando, me veio uma dúvida. A disciplina, ela tem a ver com os objetivos traçados? Ou, independentemente de objetivos, você é ou não é disciplinado? Ou você simplesmente pode mudar a rota, né? E obter essa disciplina, aprender a ser disciplinado, entendeu? Porque tem muita característica personalística, né? A disciplina, em função até do como você foi educado, como é que foi estabelecido na tua infância essas tarefas, né? Ter horário para tudo. Eu digo isso porque eu tenho 3 filhas e eu sempre fui muito rígida com elas, porque eu sempre quis estabelecer uma disciplina de estudo, disciplina para brincar, para acordar, sabe? Para ter essa disciplina e lá no futuro elas estarem muito firmadas nesse propósito de ser disciplinada para a vida, sabe? E eu penso que tem muito a ver, mas acho que por isso que eu estou lhe perguntando se tem alguma coisa a ver com o objetivo, de você traçar seus objetivos. Perfeito, excelente. Excelente consideração aí. Eu vou fazer 4 considerações, Célia. Eu acho que encadeando as 4, recupera o que a gente já falou e responde a pergunta. E dá uma contextualizada, digamos, realista na coisa. Primeira coisa, todos nós, certo? Todos nós estamos em pontos diferentes no nível de ser disciplinado. Todo mundo aqui, né? Inclusive em sermos disciplinados ou indisciplinados em esferas diferentes. Então, das várias e várias e várias pessoas que vão assistir esse vídeo, vão assistir essa nossa conversa, elas vão estar em pontos totalmente diferentes do seu e do meu e de todo mundo. É assim que funciona mesmo. Primeiro ponto. Segunda consideração. Eu acredito, eu nunca vi um estudo científico para bater martelo sobre isso. Não sei se existe, nunca vi. Mas eu acredito que existem pessoas que realmente têm uma personalidade mais tendente à disciplina do que outras, né? Isso é normal, né? Também não vejo nenhum problema nisso, né? Tanto que às vezes a gente fala assim, tem gente que é moldada para a carreira militar, tem gente que jamais ia caber na carreira militar. Então, assim, eu acho que algumas pessoas lidam com a disciplina de uma maneira melhor do que as outras. E aí essa questão da personalidade, isso sim é objeto de estudo, né? Ela é uma composição entre genética e meio ambiente, né? Em algum momento a gente vai falar sobre isso aqui, mas existe um estudo muito famoso, que é um estudo usando gêmeos e irmãos fraternos, criados juntos e criados separados. E mostra que o ambiente e a genética, eles contribuem para a personalidade de uma maneira muito parecida, como se fosse quase meio a meio. Então, o segundo ponto é esse. Existem realmente personalidades diferentes. Aí vem minha terceira colocação. Não importa o ponto que você está hoje, você que está me assistindo aí depois, não importa o ponto que você está hoje, não importa a personalidade que você tem. Você pode ser mais disciplinado do que você é hoje em qualquer área que você queira. Isso aqui eu estou falando, eu não tenho dúvida nenhuma do que eu estou falando. Isso aqui é um negócio super estudado
na minha vida, ao longo das minhas décadas de vida, todas as vezes que eu me empenhei, treinei para ser mais disciplinado em algo, eu consegui. Então, a disciplina ela é treinável, certo? E existem dezenas e dezenas e dezenas de técnicas para isso. Por isso que a gente vai acabar tendo várias lives sobre disciplina. Mas esse primeiro hot seat, eu já vou trazer algumas técnicas que eu vou ensinar para vocês, né? Embora não todas, mas algumas já. O terceiro ponto é esse. Então, a disciplina ela é treinável. Não importa o ponto que você está me assistindo, está nesse ponto. E a última questão que eu chego na tua resposta é: ter um plano faz diferença. Ter um plano faz diferença exatamente por causa daquela frase do oráculo que eu falei. Ninguém consegue ver além das escolhas que não entende. Então, assim, se eu digo para você juntar dinheiro, por juntar dinheiro, é muito mais difícil de você fazer do que se você estiver juntando dinheiro para trocar de carro, ou se você estiver juntando dinheiro para viajar, ou se você estiver juntando dinheiro para poder construir sua aposentadoria. Se eu digo para você para emagrecer, é muito mais fácil se você tiver uma meta, quantos quilos você quer perder, se você tiver um plano de nutricionista, etc. Então, sim, faz diferença. O plano, ele não é tudo, certo? Você vai ver que o resumo desse hot seat aqui vai ser exatamente dividir a importância entre estratégia e mentalidade. Se você receber um plano maravilhoso, mas tiver a mentalidade equivocada, ele não vai funcionar para ti, certo? Mas o plano contribui? Sim. Eu tenho certeza disso. Todas as vezes na minha vida que eu montei um plano, ficou mais fácil ser disciplinado com base nesse plano. Então, acho que era mais ou menos essas considerações sobre essa questão. Avançando aqui, eu vou voltar aqui muito tempo, né, para o final dos anos 90. Talvez algumas pessoas que estejam assistindo aqui não fossem nem vivos, né? Quando em 1998, o Ronaldo Fenômeno, né, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, ele jogava num time italiano chamado Inter de Milão. Né? E a patrocinadora da Inter de Milão, a empresa que patrocinava a Inter de Milão era a Pirelli, né, aquela marca de pneus, né, Pirelli. E a Pirelli fez uma propaganda com o Ronaldo Fenômeno, que era uma propaganda muito legal. Não sei se vocês lembram dele jogando ou já viram vídeos, mas o Ronaldo era um cara extremamente habilidoso e ele, além de ser rápido, ele dava muitos dribles, assim, bem verticais, bem radicais, que ele conseguia driblar com muita facilidade. E aí a propaganda da Pirelli era exatamente ele driblando, fazendo dribles assim mirabolantes, que era o estilo dele. E aí, quando ele parava, ele levantava assim a sola do pé, que nem está aparecendo aí na apresentação, né? Ele mostrava a sola do pé, e a sola do pé dele era um pneu, assim, como se fosse uma capinha de pneu da Pirelli. E aí o slogan dessa propaganda era essa frase que está no título da apresentação, que é: potência não é nada sem controle. Então, isso aqui é uma frase que eu acho fantástica, assim. Há 20 e tantos anos eu uso essa frase da minha vida, observo ela funcionar ao meu redor, vocês podem começar a observar hoje, amanhã, como isso é verdade. Potência não é nada sem controle. A gente é muito acostumado a achar que pessoas que nascem numa família rica, pessoas bonitas, pessoas que são inteligentes, vão chegar em algum lugar. Mas isso não é verdade. Ou não é necessariamente verdade. Eu tenho uma experiência própria, e acho que vocês também devem ter, de que eu conheço, não é uma nem duas, não. Eu conheço dezenas de pessoas inteligentes, de pessoas muito inteligentes, às vezes de pessoas que têm habilidades artísticas que nunca chegaram em canto nenhum, que têm vidas totalmente frustrantes, nunca foram para nenhum lugar. Porque potência não é nada sem controle. Quando você pega o seu eu potencial, certo? Quando você pega o seu eu potencial, ele é a sua beleza, os livros que você leu, a sua espiritualidade, ele é o seu conhecimento, ele é a sua inteligência, ele é a sua habilidade social,
Habilidade social é um negócio fortíssimo, né? Isso é o teu eu potencial, quem tu pode ser. Bum. E aí tu olha para quem tu é hoje. Todos nós, tá certo? Todos nós somos menores do que o nosso eu potencial. Todos nós somos menores do que o nosso eu potencial. Nós sempre temos potência para ser mais do que nós somos hoje. Então leia essa frase que está aqui destacada. A disciplina é a ponte entre o seu eu potencial e o seu eu presente. Sem disciplina, você nunca vai capitalizar bem as suas habilidades. Observe isso amanhã ao seu redor, hoje, com as pessoas com quem você convive. Faça uma lista de 3 pessoas que você acha que elas são, que o eu delas presente é muito próximo do eu potencial, o tamanho já é muito parecido. Ela ainda tem mais potência, todo mundo tem, mas ela já é grande. E pega 3 pessoas, escolhe 3 pessoas, que você vai ver que elas tinham uma potência enorme e nada aconteceu. E veja onde é que está o corte entre uma fila e outra. Na disciplina. A disciplina é a ponte que leva o teu eu presente para o teu eu potencial. Sem disciplina, você não consegue simplesmente capitalizar as suas habilidades. Certo? Então, potência não é nada sem controle. Você precisa melhorar sua disciplina. Você precisa ser mais disciplinado pelo simples fato de que você não pode construir seus objetivos. Eu estou falando dos seus, não são os meus. Seus próprios objetivos não podem ser atingidos sem ter disciplina, não tem jeito. Então você precisa disso. Por quê? Né? Olha esse comecinho aqui, ó. Disciplina é algo fundamental para se vencer no jogo da vida. Porque praticamente todos os objetivos relevantes que você busca exigem que você lide com renúncias e escolhas de maneira consistente ao longo do tempo. É isso. Entendeu? Então você está aqui na mentoria, né? Você está aqui na mentoria, buscando explodir em alguma área, buscando ser extraordinário em alguma área que você não é. Se eu ainda não te falei isso ao vivo, na sessão individual, eu vou te falar agora. Você vai precisar de disciplina para chegar lá. Ponto. Não tem atalho, não tem outro caminho. Não existe como levar o seu eu presente ao seu eu potencial, a não ser pela ponte da disciplina. Esse caminho ele tem que ser percorrido. E aí agora que eu expliquei, né, que a disciplina é muito importante, eu vou começar a explicar por que você erra quando tenta ser disciplinado. Né? Madre, eu já entendi que já sei que eu tenho que entender minhas escolhas. Vou ficar esperando esse exercício que você vai mandar aí que eu quero fazer. Tô anotando aqui as regras que você está falando, viu? Vou assistir o Matrix sob essa nova perspectiva, quero assistir para entender de novo o filme. Mas vamos falar de estratégias, né? Vamos falar de estratégias. Antes de eu falar de estratégias ou do que você deve fazer, né? Eu quero falar sobre do que você não deve fazer. Eu quero pedir um momento para vocês para falar sobre o que você não deve fazer. E para isso eu trouxe uma figurinha, não sei se vocês já viram essa figura. Né? Essa figura é de um cara chamado Sísifo. O Sísifo, ele é um personagem da mitologia grega, que ele tem lá uma treta com os deuses, certo? E aí os deuses condenam ele a fazer o seguinte. Eles condenam ele a pegar uma rocha, rolar aquela rocha para cima da montanha. Quando chega lá, a pedra rola de baixo, rola de novo. Aí ele vai pegar a pedra e faz isso, e ele está condenado a fazer isso por toda a eternidade. O trabalho do Sísifo é rolar uma pedra montanha acima. E aí ela desce, e aí ele rola de novo, e ela desce e ele rola de novo. Por que eu estou falando isso? Você faz exatamente a mesma coisa do Sísifo quando você aposta na sua força de vontade para ser disciplinado. Certo? É o que todo mundo faz. Agora eu vou começar o meu regime de verdade, eu vou ter força de vontade. Agora sim eu vou juntar dinheiro, eu vou ter força de vontade.
agora eu vou ler os livros lá do Clube do Livro, ou agora eu vou estudar porque eu vou ter força de vontade. Certo? Apostar na força de vontade para ser disciplinado é um dos erros mais comuns que existem. Certo? Mais comuns que existem. Por quê? Certo? Porque ninguém tem uma força de vontade infinita. Marden, força de vontade não é importante, não? Claro que força de vontade é importante. Lógico. Lógico que força de vontade é importante. Lógico que você precisa de força de vontade para atingir seus objetivos. Lógico que disciplina tem a ver com força de vontade. Mas se você apostar só na força de vontade, você vai perder. Porque a sua força de vontade ela é finita. Vai ter o dia que você não está com vontade. Vai ter o dia que você está cansado. Vai ter o dia que você não aguenta mais. E aí, se você depender da força de vontade, não vai rolar. Certo? Aí não vai rolar. Aí aquilo ali vai te fazer falta depois. Então, olha o que eu estou falando aqui. Ó. Apostar na força de vontade é tentar ser disciplinado no modo hard. Você está fazendo igual se está rolando a pedra montanha para cima. Uma hora ela vai cair. Aí tu vai ter que rolar tudo de novo. Por quê? Porque a montanha não é infinita e porque a sua força de vontade não é infinita. Beleza, Marta. Então, força de vontade é importante, mas eu não devo apostar nela. Porque se eu apostar só na força de vontade, eu vou estar fazendo o modo hard. E aí o que é que eu faço? Você precisa de estratégias que tornem a força de vontade menos necessária para a disciplina. Então, eu vou inverter a equação. Eu vou tentar ser disciplinado sem precisar tanto da força de vontade. De vez em quando a força de vontade vai ser necessária? Vai. Aí, nesse momento, eu entro na jogada. Mas, se eu puder conseguir aquilo ali sem a força de vontade, é melhor. Se eu puder fazer aquilo ali sem pensar, é melhor. Se eu puder fazer aquilo ali com o melhor esforço possível, é melhor. Todo mundo está entendendo, né? Onde eu quero chegar. Então, ok. Força de vontade é massa. Vamos chamar de plano B. Vamos chamar de plano B. Se você precisar, você quebra o vidrinho. Em caso de emergência, quebra o vidro e use a força de vontade. Mas não vamos fazer aquilo ali em regra, não. Vamos pensar em estratégias que tornem aquilo mais tranquilo. E aí eu vou te falar, né, de 3 regras, 3 dicas de como ser mais disciplinado dentro do teu objetivo. Tu já anotou aí teu objetivo? Tu já anotou em que medida ele às vezes ofende a tua dignidade ou prejudica ela? Tu já anotou se tu entende ou não entende, né, sobre isso? Pois agora eu vou te dar 3 dicas para você fazer a coisa acontecer. Como eu falei, existem dezenas de estratégias de disciplina e a gente não vai falar de todas hoje, mas eu vou te dar 3 dicas, que é o que cabe aqui nessa Hot Seat, e acredito que elas já vão te dar uma luz na direção correta.